Bom dia, boa tarde, boa noite, Daniel, quem nos acompanha aí. Tudo bem por aí, Daniel? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Renan, nós aqui novamente no Mossoró, todo mundo em casa agora. Bom dia a todas, todos e todos os nossos telespectadores. É telespectadores, é? Como é que chama agora pela internet? É telespectador também? É pela tela, né? Telespectador, né? Telespectadores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente na cidade de Mossoró. Estávamos dispersos aí pelo mundo, né, Renan? Você por Vitória, eu por Belo Horizonte. Vitória não, você estava em Vila Velha, né? Aqui do lado, né? De Vitória. Isso, Vila Velha. Aí, agora estamos novamente em Mossoró, nossas demandas laborais estão firmes, fortes aqui, né, na cidade de Mossoró, então retornamos aqui ao nosso antigo e fixo estúdio, por enquanto ainda, né, na minha casa, Renan na casa dele, ou seja, um do lado do outro aqui, que ele é meu vizinho também, mas aí a gente faz virtual, aqui no pertinho aqui, né, da roça, onde nós temos aqui os pés de manga, os pés de cajá na rua, as galinhas passeando na rua, Os jumento, bodes. cavalo, bode, cachorro, né? Essa grande fazenda que nós estamos aqui com muita alegria, né? Porque é só o silêncio aqui, né, Renan? Ô, glória, que Coisa maravilha. boa demais, hein? Coisa boa. Nossa, tava precisando. Lá tava muita perturbação onde eu tava lá, Belo Horizonte, cidade grande demais. A mim já me perturba imensamente, não é à toa que eu fugi, né, de lá. Uma cidade grande para vir para uma cidade mais tranquila. Então estamos aí, mas vamos ver se vai ficar tranquila mesmo, né? Porque aqui em Mossoró tá começando o mês de junho hoje e vai bombar aí, vai ser festa o mês inteiro, ainda bem que é para lá, né? Vai longe aqui de casa, a gente talvez nem Não escute, mexe né? muito com aqui, né? Não mexe muito, mas aqui o trânsito já está perturbado, o povo já está alvoroçado, que vai ter o pingo da meio-dia, no sábado, dia 4 agora de junho, o povo já tá todo mundo aí se estremecendo. 2 anos sem ter festa junina aqui, né? Em Mossoró, a festa junina oficial, né, da cidade. O povo tá se tremendo aí para poder ir pro pingo da meio-dia. Vamos que vamos. Tá prometendo essas festas aí. Embora show mesmo que me agrade, só vai ter um e olha lá se eu vou. Mas vamos que vamos, né? Tamo junto, cada um com seus processos. O meu o nosso, né, Renan? Vai ser de muito trabalho, né? Tem muita coisa para fazer antes de pensar em dançar forró agora nesse mês. Vamos que vamos. No caso, eu antes de aprender a dançar forró, né? Algum dia vai chegar que eu vou aprender, com certeza, com muito prazer, com muita felicidade, mas ainda não é o momento, né? Ainda não estou disposto a exercitar esses dotes, né? Essa dimensão da minha vida, né? Mas em breve aí estarei também. Mas é Chegará, isso, chegará. coisa boa demais, né? É bom demais estar aqui em Mossoró, né? No caso de nós dois, né? Mossoró é uma bênção, principalmente na cura dessa questão que nós estamos tendo aqui, né? De respiratória e tal, né? Geralmente, tanto em Belo Horizonte quanto lá no Espírito Santo, né? Tá no período frio agora, e enfim, aí mistura cidade maior e tal, é pior de respirar, né? Chega em Mossoró, as coisas vão melhorando, né? Tá demorando porque eu acho que eu dei uma resfriadinha mesmo, mas é isso aí. Coisa boa demais. Daí o que a gente tem para hoje aí, Daniel? Uai, Hoje agora a o gente só programa é tá só um nome, é só um nome. só um nome, bombando. Eu acho que a gente vai ter que mudar até o nome do programa agora por conta da coisa. Eu acho que daqui para frente é só Renato e seus Blue Caps, porque o último programa já foi e essa semana são 2 discos do Renato e seus Blue Caps. É isso mesmo? É isso mesmo. 1967 e 1969. Com certeza, muita gente vai considerar um exagero, né? Nossa, tipo assim, faz poucos programas que a gente já falou de um disco do Renato Blue Caps, foi o 7º disco deles de 68. No último programa, a gente falou sobre o álbum deles de 96, que é o último álbum de estúdio deles, né? Já um revival com regravações, né? A maior parte das faixas são de regravações, com alguns popurris e tal. E agora um programa inteiro dedicado, né? Não é porque a gente vai falar de um álbum, mas são 2 mesmo, né? Que são, respectivamente, o 6º e o 8º álbuns dele, né? Nesse período que eles tiveram de 13 anos lançando um álbum por ano, né? De 62 até 74. Um álbum todo ano, né? Lembrando que eles eram uma banda de apoio de boa parte dos músicos lá da gravadora deles, né? Da Jovem Guarda, especialmente.
viviam em turnê e todo ano tinha um compromisso de lançar um disco. Né? E lembrando um pouco que o repertório do Renato e seus Blue Caps, né, embora tenhamos aí principalmente na figura do próprio Renato Barros e do Paulo César Barros, irmão dele, né, que teve vários momentos na banda, mas também saiu em boa parte da carreira da banda, muitas vezes, muitas das composições eram de outras pessoas, até as próprias versões eram de outras pessoas ali, né, ligados a gravador e tal, né, então eles tinham essa coisa muito plural, né, que é uma coisa muito comum em muitos gêneros, como, por exemplo, na Jovem Guarda, deles não estarem atuando apenas como compositores ou eles fazendo as versões, né, mas também trazendo de várias outras pessoas. Inclusive, hoje eu vou dar o foco em algum desses favoritos dos dois álbuns, né, dois nomes aí que aparecem com muito destaque, né, de compositor ou arranjador desses dois álbuns. Né? Então são exatamente isso, né, são os álbuns na lista, né, de melhores discos de música brasileira aí que a gente está propondo. O álbum número 71 da lista, estamos indo do último para o primeiro, e o número 70 da lista. Né? Então o número 71 da lista é o álbum de Renato e seus Blue Caps de 69, então é o último disco deles dos anos 60. É um disco que contou com a saída, é esse daqui, ó. Contou com a saída do Paulo César Barros. Né? Eu estou mostrando aqui porque tem isso, né? Os discos não tem nome, é só Renato e seus Blue Caps, então conta muito mais a capa e o repertório para saber qual que é. Né? Então, assim, foi o primeiro disco sem o Paulo César Barros, né? Que, como já foi até comentado aqui, né? O Paulo César Barros era o principal vocalista, né? Então, muitos dos grandes sucessos do Renato Blue Caps dos anos 60 foram na voz do Paulo César Barros. Ele saiu nessa época aqui para fazer uma carreira solo, né? E depois teve vários momentos aí de ir e voltar para a banda e ir voltando mais como um convidado, né? Do que como um integrante, né? Então, ele teve sua carreira paralela aí, o Renato Blue Caps. E o número 70 da lista é o disco de 67, né, que é uma das capas mais conhecidas e emblemáticas deles, né, que é essa daqui, né, que é o álbum de 67 deles. Ou seja, lançado 2 anos antes, aqui foi o 6º disco deles, né? Isso daqui eles já no auge, né? Lembrando que 67 ele já está marcando assim pensando que a Jovem Guarda ela começou ali em 64 e tal, né? 67 já começa aquela questão do declínio da Jovem Guarda, né? E eles, como sempre, os caras bem antenados no repertório de fora e tal, já propõem nesse disco algo mais apontando para o futuro, né? Então eles saem da questão mais pueril da Jovem Guarda, então esse é um primeiro álbum assim de maturidade. Né? Lembrando que o álbum que a gente comentou, o especial, foi lançado entre esses dois, em 68. Então foi lançado esse em 67, foi lançado um especial em 68, que nós já comentamos aqui, e esse daqui logo depois em 69, respectivamente, 6º, 7º e 8º álbuns dele. Inclusive, esse daqui eu tenho, que isso daqui é a lembrancinha oficial, né, de que eu ouvi boa parte da minha vida. Então, eu ouvi muito esse disco aqui, exatamente com esse CDzinho aqui, né, um CDzinho bem antigo, deve ser lá dos anos 90, que esse aqui era do meu pai, né, então acabou ficando comigo, né, então foi um CD que eu ouvi especificamente essa mídia aqui várias vezes, né? Então é um disco que eu tenho até muito mais ligação do que o de 69, né? Que conhecia muitas músicas, mas como álbum como um todo, né? Eu fui conhecer depois, mas esse de 67, né? Sempre teve, desde quando me entendo por gente, tinha exatamente esse CD aqui lá em casa. Então me lembro que meu pai ouvia bastante, as músicas eu conheço muito mais, né? Então é basicamente isso, né? Hoje nós temos apenas um artista, e isso vai acontecer apenas essa vez, né, na lista, né? Que coincidiu de ser 2 álbuns seguidos do mesmo artista, da mesma banda aqui no caso, Renato Blue Caps. Como eu já comentei aqui, né, em outros programas anteriores, né, que a gente fez quase seguido 2 programas só sobre Jovem Guarda, né? Mas não é música marginal e tal, né? Só que eu acredito que a minha grande conexão, né, por colocar nessas listas, né, tantos álbuns aqui de Renato Blue Caps, de Jovem Guarda, né, que a gente falou lá também, Rony Von, Jovem Guarda, né, antes da época psicodélica do Roberto Carlos, que eu acredito que a Jovem Guarda é algo que realmente foi um produto da grande mídia, que realmente fez parte da minha vida. Né? E eu atrevo a dizer que foi a única questão mais de grande mídia da história assim, e tal, que realmente me marcou ao longo da vida e me marca. Né? Então acaba sendo que
entre aspas, um excesso de Jovem Guarda nessa lista, tem a ver muito mais com as minhas memórias, mas também com o do gosto que ficou, né? Que a gente sabe que tem muita coisa que a gente ouve enquanto criança, enquanto adolescente, que aquilo morre, né? Passa um tempo depois, a gente não tem mais o menor interesse por aquilo e tal, né? Tem coisas que a gente ouve, não gosta muito, depois gosta mais, e incrivelmente, né, não a Jovem Guarda como um todo, né, porque sempre, a maior parte das coisas que eu ouvi, que eu toquei de Jovem Guarda, eu realmente não gostava, não gosto muito. Mas especialmente Renascença Blue Caps foi uma banda que eu ouvi a minha vida inteira, sempre curti, mas curiosamente, né, mesmo conhecendo muita coisa de todas as fases deles, eu só fui pesquisar mais a fundo quase aos 30 anos de idade, né? Então faz poucos anos que eu peguei a discografia para ouvir e tal, e realmente foi algo que marcou a minha vida e que nessa descoberta, redescoberta, né, da discografia deles, eu realmente vi que é algo que fica, né? Então é curioso que todo mundo, né, não adianta falar que não, fulano de tal só ouve música estranha, só ouve música que ninguém conhece, coisa e tal. Sempre vai ter algo que você gosta muito, que meio que muita gente gosta, meio que foi um produto de mídia, né? Então, acredito que no caso, não vou falar nem a Jovem Guarda como um todo, né? Embora ela seja mais, a Jovem Guarda de outros artistas seja mais pontual nessa lista, igual eu pontuei aqui a Roberto Carlos, né? Rony Von, né? Então, são poucos os álbuns de Jovem Guarda mesmo, né? Que estão nessa lista, mas aí eu vejo que especificamente Renascença Blue Caps é uma banda muito favorecida por por essa questão individual de realmente gostar muito, né, de ter tocado, de ter ouvido muito, né? Então eu acredito que se eu tivesse perguntado para o meu pai, coisa que eu nunca perguntei, né, qual que é a sua banda preferida e tal, talvez entre todas, né, nacionais e internacionais, talvez fosse Renascença Blue Caps, que foi a banda, né, que ele mais tinha registro, que ele mais ouvia, que ele mais tocava em bandas, né? Então, e o curioso, né, finalizar essa fala, é que como a gente vê até hoje, né, é uma banda que eu fui descobrir há pouco tempo, há poucos anos, que é uma banda que nunca parou, né? Sempre teve uma agenda lotada e tal, e tocando em tudo quanto é lugar do Brasil, só que você não vê isso às vezes tão... tipo assim, é uma banda que eles estão ativos nas redes sociais, mas assim, a atividade que eu vejo nas redes sociais não é nem perto da questão de público que eles têm, então é uma coisa meio modesta mesmo, né? E meio que isso foi a banda como um todo ao longo de toda a carreira, né? E eu acho que isso também acabou ajudando, né, eu ia dizer atrapalhando, mas na verdade ajudando nesse obscurecimento da banda, né? Porque era o quê? Foi a grande banda da Jovem Guarda que acompanhou todos os cantores, né? Uma banda que tem uma discografia maravilhosa, tem muitos hits ao longo de toda a sua carreira, né? Todos eles músicos muito comprometidos, muito sérios, mas que parece que eles não tiveram foco, tipo assim, na imagem, né? De estar falando que são os melhores. Não, eles simplesmente trabalharam, né, ao longo dos anos. Trabalhavam, estava ali de boa. Né? Quando eu li há pouco a biografia da Lucinha... ai, meu Deus, se eu errar o nome é Lucinha Zanetti, depois eu vou ver ali o nome exato. Eu li a biografia do Renato Barros e você viu que era um negócio leve e tal, né? Os caras estavam ali, estavam trabalhando, ele estava batendo ponto como produtor da CBS, então trabalhava com muitos artistas, né? Estavam ali de boa e faziam turnê, acompanhava artista e gravava o disco, né? Não tinha essa coisa muito egóica, né? Que às vezes a gente tem bastante, né? Então foi uma banda muito simples, né? Os caras simples, né? Então não ficaram nessa fissura da imagem, de coisa e tal, né? Músicos muito competentes, né? Então eu acho que isso acaba fazendo, né, com que não é algo estourado, né? Porque, tipo assim, quando a pessoa fala Roberto Carlos, nossa, estourado, né? Erasmo Carlos, nossa, estourado. Vanderleia, nossa, estourado, que é a Santíssima Trindade da Jovem Guarda. Mas em nossas Blue Caps é tipo assim, todo mundo conhece, todo mundo gosta e tal, mas não é uma coisa que a imagem ficou muito presente, né? Então, eles eram muito bons de vendas, né? Só perdiam meio que para Roberto Carlos na gravadora, mas não teve muito essa questão egóica, né? Então isso é uma coisa que acho que até me chama a atenção bastante, né? Você falou que perdiam para Roberto Carlos, mas nem perdiam, né? Porque se eles eram uma banda de apoio para Roberto Carlos, eles ganhavam num canto e ganhavam no outro, né? Mas é isso, né? É muita coisa que falta
hoje em dia, né, o trabalho real do músico, do artista, porque, enfim, hoje a gente tem mais o trabalho sobre a imagem do que realmente sobre a música, né? Você tem mais artista que é celebridade do que realmente é artista, né? Tem gente, assim, diversos, né, da atualidade e de antes também, né, de talvez da década de 80 para cá, que eu sei o nome, mas não conheço a música. Não chega no meu ouvido, não sei. Eu também não vou procurar, né? Se não chega fácil, então, ou seja, eu já não vou procurar, às vezes, pelo nome do. Mas assim, você escuta muito o nome do artista, ou se vai procurar, assim, tem uma música hoje em dia, né? No tempos TikTokers que estamos, né? Que é 15 segundos, você escuta 15 segundos da faixa, você fala assim, né, não me convenceu, né? Principalmente quem já tem aí um trabalho muito grande arqueológico para procurar de outras músicas, né? Não fica aí seduzido pelas pasteurizações e pretensas novidades, né? Que se coloca no mercado, né? Eu mesmo não me toca o mínimo, né? Não fico em busca. Nossa, você escutou a nova banda, gente? Na nova banda eu quero conhecer dos meus amigos, das pessoas próximas aqui. Agora, o que o mercado vem oferecer, para mim, altamente desinteressante. Se depois de 10 anos ainda for relevante, aí talvez valha a pena eu escutar. Isso que eu estou falando, né? Meu processo de escuta musical, né? Mas não fico. Tem um mínimo de interesse, assim, nas novidades, sabe? Porque quando a gente escuta, musicalmente, novidade não tem nenhuma, né? É mais do mesmo com. Ou seja, você viu uma nova música do fulano, você vai ver uma regravação de uma regravação de uma regravação que a pessoa não tem o mínimo interesse de saber a fonte e acha que é uma novidade, né? Igual está acontecendo agora, né? O pessoal, ai, Pantanal, como se fosse a coisa mais nova do mundo. Gente, eu vi ela em 91, quando lançou, depois na reprise. Não, aí você vai ver uma versão piorada de uma coisa que já foi boa, né, no tempo que foi, e agora, enfim, quem quiser as migalhas que corra atrás, a mim não me interessa. Bom, mas só um ponto antes da gente passar para os discos, uma coisa muito interessante que você colocou, que apesar da gente tratar aqui da questão da música marginal, né, ressaltar sempre que essa marginalização a gente coloca principalmente nos fatores musicais como um todo e também nos fatores da indústria cultural, especificamente, porque é aquilo, se a Jovem Guarda, num dado momento, foi algo que estava no chamado mainstream, né? Ela estava na crista da onda do mercado musical no Brasil. Quando essa moda passou, vários dos artistas ali caíram no ostracismo, né? Então, ou seja, tiveram situações de diversos, né? Um ou outro artista conseguiu manter, né, sua carreira, enfim, foi se reestruturando ao longo do caminho, né? Como os que a gente mais conhece aí da época da Jovem Guarda. Outros já ficaram para trás, como você falou, Vanderleia, era uma que tinha bastante destaque na época, só que da década de 70 para frente já não desenvolveu mais nada, coisa diferente, por exemplo, do Roberto Carlos, né? O Erasmo, que não era o mesmo pique do Roberto, estava sempre ao lado do Roberto ali, mas em termos assim, né, de mercadológicos, não conseguiu ter o mesmo tipo de continuidade. O Ronivon foi reinventando a carreira, enfim, né? Agora, os demais, né, muitos ali, enfim, chegaram a ficar em situações de penosas, né? E acreditando ainda, né, como vários artistas acreditam hoje, que participaram, sei lá, de um The Voice, ou tipo, tiveram uma música de destaque há 20 anos atrás, que dá para poder, ou seja, foi calouro no programa do Bolinha, sei lá, né, do Chacrinha, e acha que dá para poder, acredita, né, e nessa ilusão que é a ser colocado como uma celebridade, né, como um artista famoso por uma música só. Enfim, no final das contas, quando a moda passa, isso não paga as contas, né? E muita gente ainda continua nessa, não se reinventa, enfim, e passa dificuldade mesmo. Né? E vários artistas da Jovem Guarda ali passaram, né? Passaram e hoje já todos eles, assim, com cerca de quase 80 anos de idade, né? Então, muitos tiveram dificuldades e muitos já faleceram, inclusive, né? Inclusive em situações de penúria e que na época pareciam que eram, né?
altamente promissores. Então, para você ver como é que a indústria cultural é algo muito volátil e algo muito ilusório, né? Que hoje o que está em destaque, amanhã, né, pode não estar enfim, não ter lembrança nenhuma do que é, né? A pessoa ter dificuldades realmente, assim, não só artísticas, mas financeiras, principalmente, se acreditar que aquilo, né, que aquela fama que ela adquiriu naquele momento, que aquela vendagem de discos, realmente é algo sustentável por toda uma vida, né? Eu estava vendo o caso de uma artista outro dia, Sinéad O'Connor, não sei se você lembra dela, com muito destaque ali, né? Muito famosa no final da década de 80, 90, e ela foi uma das primeiras a ser canceladas, né? Assim, de um cancelamento geral, porque na época eu acho que ela rasgou a foto do Papa, foi, né? Do João Paulo II, e hoje, rapaz, se você for ver, assim, uma pena, mas ela, né, com músicas de destaque, assim, de tocarem, né? Top One aí nas rádios do mundo inteiro ali, no final de 80, começo de 90, e em situação hoje de penúria, né? E vários outros artistas, né, que estiveram no mainstream e depois entram no caminho da marginalização, né? Ou seja, da marginalização o quê? Do esquecimento, né, de você não ter mais como trabalhar como artista, da sua música não tocar mais, né, e você não ter uma rentabilidade mais com sua música. E acontece o caminho inverso também, como a gente já discutiu aqui em outras ocasiões, né? Um artista ou um movimento que é altamente marginalizado e que, de repente, a indústria cultural volta seu interesse para ele e ele se torna mainstream. Como a gente viu, por exemplo, que aconteceu com funk, né? Com a música sertaneja, não, que ela sempre teve seu destaque ali, principalmente pelas rádios de São Paulo, né, desde ali da década de 30, de 40, quando começaram o destaque assim, de gravação das primeiras duplas, sempre ela teve um certo nicho, e que depois, é lógico, na década de 90 explodiu, né, nacionalmente, e hoje em dia, na verdade, tomou de banda, e a gente está vendo aí por que também se tomou, né? Por conta de todas as relações com o agronegócio e o que a gente tem visto aí, essas né, assim, vergonhosas notícias de como que este mercado, né, que essa indústria do sertanejo ligada ao agronegócio, ligado às questões aí dos cachês, né, altíssimos nas prefeituras, desviando verba e tudo mais. Então, você vê como que as situações são muito instáveis, né? Então, não tem como você colocou, né? Estarmos falando de Jovem Guarda hoje não é estarmos falando de uma situação de mainstream, né? Ou seja, ela foi mainstream num dado momento, mas hoje os artistas que ainda trabalham com isso, ou que as bandas, né, que tocam, que fazem cover, enfim, que tocam esse estilo, estão relegadas, né, a uma situação, né, altamente marginalizada. Não se tem espaço para tocar isso, enfim, vai tocar, sei lá, Baile da Saudade, né, mas mesmo assim não é geralmente o gênero que se toca, né, não é Jovem Guarda, né, mesmo porque várias pessoas dessa época, assim, já estão beirando os 70 anos, né, quem eram as adolescentes, os adolescentes daquela época já estão aí com seus 60 para cima, quase beirando 70, e daqui a pouco vai ser um movimento altamente do passado, porque você vê que ele não teve ainda, e não sei se cabe ter uma revigoração, né, da Jovem Guarda, mesmo porque ele tem um quê bastante pasteurizado, né, bastante industrial, que não sei se é se cabe, né, o pessoal até fala algumas regravações, mas já com esse caráter, né, do que o pessoal, a mídia tem chamado hoje de nova MPB, já não tem mais a textura sonora da Jovem Guarda, né? Ou seja, se rearranja, pega-se, enfim, aquela estratégia, né? Músicas que já fizeram sucesso em outro momento, coloca ela com um novo arranjo e fica parecendo que é uma música nova, né? Como fizeram aí com a Nossa Canção, do Roberto Carlos, enfim, e diversas outras, né? Nos últimos 20 anos aí com músicas da Jovem Guarda. Bom, mas é isso, já entrando no nosso assunto, né? Renato e seus Blue Caps, 1967, 1969, que não é título dos discos, mas os anos do lançamento, né? Como você colocou, o nome do disco é simplesmente o nome da banda, Renato e seus Blue Caps. Com fotos, você diferencia pelas capas, né? E
pelo repertório. E como você falou aí, mostrou as capas, né? O de 67, bastante iê, ainda bastante franjinha, né? Como o movimento iê, os terninhos ao modo Beatles ali em 63, 62, e depois o outro já meio hippie, né? Meio psicodélico, seguindo ali os ditames da época, né? Já do The Piper of the Gates on Down, do Pink Floyd, dos discos do The Doors também, né? Uma fase psicodélica, embora o disco não tenha nada de psicodélico, né? Bastante jovem guarda, mas o estilo você vê que já muda, né? Do vestuário. Muito bem. Eu começo falando, tu. Acho que começa você. Eu vou trazer algo mais informativo, né, sobre as músicas, então acho que primeiro seria interessante a sua apreciação, né? Olha, escutando os dois discos, Renan, não tem como não fazer um paralelo com o Renato Blues Cat de 1996. Mesmo porque várias músicas que estão presentes no Renato Blues Cat de 1967 e o de 1969 foram regravadas lá no de 1996, né? Tem muitas músicas em comum ali. E aquilo, você percebe o quanto que um grupo tocando junto, você evoluindo, né, em um repertório, você consegue melhorar, ter uma qualidade muito maior. Isso eu digo por quê? Porque várias questões musicais, ou seja, da performance nos instrumentos, da performance vocal, apesar dali, né, em 1996, provavelmente eles já estavam beirando ali os 60 anos, né? Ou pelo menos 50 e tantos anos. Mas a qualidade em tudo do disco de 96, ou seja, não só da qualidade da gravação, que é parte dos recursos tecnológicos, né? Isso aí realmente não se há muito o que fazer a respeito, né? Realmente o que aqui no Brasil, principalmente, foi gravado na década de 60, na década de 90 você tinha muito mais recurso, muito mais qualidade, né? De recursos tecnológicos. Mas a performance nos instrumentos e a performance vocal, ela evoluiu muito, né? Isso mostra o quanto que as pessoas interagindo, né? Um grupo bastante entrosado, tocando a longo prazo, melhora. Né? Eu digo isso assim, do disco de 1996, porque quando eu escutei as mesmas músicas, reparei na questão, é lógico, né, da qualidade da gravação, dos recursos tecnológicos, que é realmente distinto, isso, enfim, a banda não poderia ter feito nada a respeito, que era o recurso que tinha na época, só que você escuta, né, assim, é uma comparação entre os membros da própria banda, né, então não é entre uma banda e outra, mas em tempos diferentes, com o mesmo repertório, e realmente, né, é lógico, ali eram muito mais novos e tudo mais, mas as músicas soaram muito melhores para mim no disco de 96. Ou seja, soaram mais maduras, os timbres vocais muito mais seguros, né, a afinação principalmente, um esforço muito grande que se vê nas vozes, né, ali em 1967, 1969, no de 96 estava muito suave, e o que geralmente acontece o contrário, porque né, os artistas têm um potencial vocal, uma qualidade vocal talvez maior na juventude, principalmente dos que se cuidam bem, né, e vão perdendo certa qualidade com o tempo. No caso ali foi o inverso, né, ou seja, melhoraram, né, percebi isso, fazendo uma comparação entre os próprios artistas, né, então percebi que muitas das músicas ficaram no disco de 96 muito mais bem performadas, muito mais bem interpretadas, muito mais bem tocadas, né? E tudo bem, né? Não tem isso, na verdade, é até o que se espera, né? Que o artista vá melhorando com o tempo. E coisa que às vezes não acontece, né? Tipo, você vai escutar um camarada, poxa, 30 anos depois, aí você fica decepcionado, né? Porque, enfim, já não tem a mesma vontade, né, do que antes, assim. Tem artistas que são, tristemente, você vê assim, não sei, tu conhece, né, lógico, o Mark Knopfler, do Dire Straits. Nossa, cara, ver coisas dele, assim, da década de 2000 e pouco, ou recentes, dá dó. Eu fico penalizado, porque
ele é um artista hoje que toca sem vontade nenhuma. Sabe assim, tem as mesmas qualidades vocais, as mesmas qualidades ali guitarrísticas maravilhosas, mas você vê no rosto dele que ele não tem um mínimo tesão de fazer. E é muito triste, porque para mim, se ele não tem tesão de fazer, eu vou ter tesão de ouvir e ver, né, principalmente. Eu prefiro pegar os discos antigos e tal, quando ele tinha, sabe, brilho nos olhos e, né, estrela nos olhos, um jeito de herói, né, como diria a música do Sapato Velho, né, do que agora, quando você vê que a pessoa tá sem vontade. E coisa que no Renato Seus Blue Caps, você vê que tem essa vontade ali no disco de 67, 69, e tem uma vontade muito grande, né, no disco de 96, né, que é essa ânima, mas nem só de vontade, né, também vive a música, né, ou seja, a performance também tem que ser muito boa, né, e é isso, assim, você vê que tem um desejo nos 3 discos, né, enfim, hoje a gente tá falando 2 especificamente, mas não tem como eu não fazer um paralelo com o do programa anterior, porque tem o mesmo repertório. Então, dá para você, né, comparar esses fatores. E não, que é isso, que não foi só da melhoria tecnológica, mas da melhoria realmente, né, de um trabalho que você vê, como você falou, de artistas compenetrados, compromissados, sérios, que, né, num dado momento tinham uma certa performance e que por conta desse compromisso, por conta dessa dedicação, com o passar dos anos, né, o trabalho ficou ainda melhor. Né? Então, apreciei muito. E aquilo, né? O disco de 67, 69, coisa que a gente já falou de outros discos, por exemplo, que são do mesmo período, mas esses especificamente, eles soam extremamente datados. Quando você escuta, pra gente que tem um contato, assim, auditivo, né, audiotátil muito grande com as gravações, percebe logo, tipo assim, nossa, isso aqui é da década de 60 e gravado no Brasil, porque coisas similares gravadas em, sei lá, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que realmente que tinham os melhores estúdios, soa muito discrepante, né? A qualidade da gravação, que a gente consegue reconhecer, e a questão dos timbres, né? Ou seja, das músicas, eles soam extremamente homogêneos, os dois discos. Os dois discos parecem, tipo assim, porque e coisa que soa muito hoje, viu? Soa muito hoje. Que coisa que me incomoda muito num disco. Quando você coloca um disco, né, um CD, enfim, e que se usam sempre os mesmos timbres, fica parecendo que é uma música só. Para mim, eu escuto como se fosse uma mesma música, um grande pupurri. Né? E coisa que, enfim, é o que as músicas mais pasteurizadas que nós temos hoje em dia, né, no mercado musical, que estão aí realmente, né, na crista da onda das vendas, né, da divulgação da mídia, que não tem nada a ver com a qualidade, né, das músicas, mas sim como que ela é escoada, né, para dentro dos contextos midiáticos, que são todas a mesma música, né, assim, as atuais, né? Ali realmente você tem uma distinção nas letras, você tem uma distinção nas harmonias, né? Mas os timbres, eles são homogêneos, né? Ou seja, o timbre da guitarra, o timbre do teclado, os timbres da bateria, eles soam, né? E os dois discos soam muito parecidos. E o que era ou seja, quem tinha uma maior ousadia tinha que, tipo, fazer algo meio que outsider mesmo dentro da gravadora. Coisa similar na época, eu acho que os primeiros que começaram a fazer realmente um trabalho diferenciado na década de 60, né, ainda no final da década de 60, foram, por exemplo, os Mutantes, que a sonoridade, né, buscou algo mais alternativo, enfim, mas aí partia de todo um outro movimento que, inclusive, se contrapunha à Jovem Guarda, né, não talvez diretamente, né, mas era meio que a Jovem Guarda, ela tem um quê bastante conservador, né? Apesar de querer ser uma música jovem, é uma música muito de direita, né? Você vê pouca contestação no momento que estava tendo uma revolução no Brasil e a galera, né, assim, totalmente em cima do muro, né? E aquilo, em cima do muro, se sacudir, cai para a direita, né?
E já a sonoridade, por exemplo, proposta pela Tropicália, já era uma sonoridade mais progressista, mesmo pelo Clube da Esquina, aquele, né, nos discos do Milton, que é de 68, que já não tem, né, assim, enfim, naquele momento também já era tudo música pop, né, mas buscava-se outras estratégias de gravação que resultavam em outros timbres, né? E uma música e outra, você tinha timbres diferentes que faziam com que a sonoridade do disco fosse mais heterogênea, né? O que a mim me agrada imensamente, né? Então é isso, assim. Gosto das músicas. Outro dia, inclusive, estava escutando, estava em Belo Horizonte com minha mãe, botei lá para gente escutar o de 96, ela adorou, a gente ficou escutando, né, pelos streams, assim, ela adorou, a gente, né, ela lembrou de várias músicas ali do repertório, tinha anos que ela não escutava, né? Então, gosto do clima pueril, né, das letras das músicas. As interpretações estão muito legais para a época, né, assim, diferenciais para a época, mas senti imensamente que em 96, nossa, eles evoluíram, assim, 5 vezes mais, no mínimo, assim, tava, né, mas o que mostra algo muito promissor com este grupo, que é o Renato Seus Bluecaps, que, né, e diversos outros que nós temos do Brasil, assim, como você vê, o Roupa Nova, né, que a gente fez até um paralelo no outro programa, que você vê pelo compromisso, pelo fortalecimento ali, né, da coletividade, do grupo, o trabalho só amadurece, só melhora. Né? E é muito bom que, no caso deles, que tiveram um sucesso muito grande, isso não subiu a cabeça. Algo muito bonito que você falou, né? Que eles conseguem se manter até hoje trabalhando, tiveram situações de destaque, mas, enfim, não permitiram que esses altos e baixos interferissem, né, numa situação egóica, que geralmente que é o que faz as bandas acabarem, né? Ou seja, o anonimato sobe a cabeça, um acha que está mais importante ali do que o outro, enfim, e aí começam as confusões por conta de coisas menores, né, dinheiro e tudo mais. É lógico, tem muita gente que acha que isso é a coisa mais importante, mas, sinceramente, para quem realmente tem a música pulsando, né, dentro de si, isso chega a ser irrelevante, né? Se a pessoa faz a coisa só pelo dinheiro, você vê que ela já vai para outro caminho que geralmente descaracteriza o trabalho. Né? Coisa que a gente vê artistas muito bons no seu primeiro, segundo disco e depois, né, se submetem a essas forças ocultas do mal, né, do mercado e do dinheiro, desconfiguram o seu trabalho e acabam, né, assim, a sua carreira entrando em declínio, porque acreditam, né, que é isso, fazer sucesso e, enfim, agradar a gregos e troianos, muito mais do que ter um compromisso e uma verdade musical, né, se torna uma coisa menor. Então, aprecio muito e admiro muito o Renato Seus Bluecaps por essa continuidade do trabalho, né, e que pude ver, né, nos discos aí de 67, 69, que são legais, né, que quando você vem e fala assim, né, não ofende ninguém, né, o disco é legal, é tranquilo, apesar disso, assim, a mim me agrada mais uma diversidade, principalmente timbrística, porque faz com que uma música realmente seja diferente da outra, não adianta só você ter uma outra letra, você ter uma outra harmonia, né? Mas se os timbres soam muito parecidos uns com os outros numa faixa após a outra, né? O disco fica parecendo um grande pupurri, né? O que no de 96 acabou sendo mesmo, né? Era realmente um grande pupurri. Né? Cada faixa ali era 3, 4 músicas, mas que para o formato que eles se propõem era o que se fazia na época, enfim, e eles, né, mantiveram, e é a história do Renato Seus Bluecaps e de diversos outros artistas aí da Jovem Guarda, né? Então não há maiores, né, não faço maiores críticas a este ponto, né? Porque é uma forma também de se realizar a música. Mas é isso, gostei, né? Não sei se na minha lista, entraria, mas como a gente colocou, né? Como essa lista ela foi elaborada, né, pelo Renan, tem não só critérios técnicos envolvidos, mas critérios afetivos que ele já dispôs aqui diversas vezes de por que o Renan.
E Daniel caiu aqui. Vou segurar aqui rapidinho, então. Então, como o Daniel estava falando, né, tem critérios, né, que a gente não está avaliando aqui na lista a melhor de música brasileira. Não são critérios técnicos, não são critérios que geralmente a gente vê na listas, né, em listas de melhores discos, que seriam critérios do impacto social que teve aquela música, né, da influência que teve nas gerações posteriores, né. Então, são muitos outros aspectos e muito mais do gosto pessoal, né. Tanto que essa lista ela ignora completamente, não por ignorar, tipo assim, não, nem ouvi, nem quis ouvir, não, mas essa lista acaba ignorando muito dos álbuns que são considerados os grandes discos da música brasileira, né, dos grandes artistas, né, mas que particularmente para mim não teve essa relevância mesmo, né? Foram álbuns que tiveram seu impacto, tiveram sua importância, mas não tiveram tanta relevância especificamente para mim na elaboração dessa lista. Isso é uma das coisas mais interessantes que a gente tem, né? Porque quando a gente vai fazer quando a gente vai ter as nossas escolhas, ela parte de uma perspectiva pessoal, que vai trazer questões técnicas, né, que nos agradam ou não, seja você um músico profissional ou diletante, né, ou apenas um apreciador musical, né, vão ter coisas técnicas ali que te agradam mais ou não, que você, consciente ou inconscientemente, vai estar ligado nisso, e vão ter questões afetivas, né? Questões afetivas para o bem ou para o mal, que vai favorecer ou desmerecer algumas coisas, né, nos seus gostos pessoais. Vou trazer só algumas questões técnicas aqui sobre esses álbuns, né? Primeiro sobre o álbum de 69, né? Como eu falei, né, é o primeiro disco sem o Paulo César Barros, certo? E é isso, né? A banda aqui, né, no álbum de 69, né, ele conta com Renato Barros, Cid Chaves, Tony Pinheiro, Pedrinho e José Carlos Carambone nos teclados, né? Então, assim, esse disco já abre com a música Obrigado pela Atenção, uma composição do Raul Seixas, né, também sempre presente ali na carreira da banda. Outros destaques, né, dos discos, né, nós temos aqui uma composição de Rossini Pinto, né, que é um rockão assim, bem muito bom dele, inclusive o Rossini Pinto, vou falar sobre ele aqui bem brevemente, né, que a música Foi Mentira. Né? Outro grande destaque, né, que a gente tem é uma versão do Rossini Pinto, né, Eu Vivia Enganado. Também outra que eu acho o máximo nesse disco, que para mim uma das músicas favoritas assim, de Jovem Guarda, que é Não Vai Embora Sem Me Dizer, do Renato Barros, né, a composição original dele. Depois nós temos outra versão do Rossini Pinto, Tão Sozinho, né, que é uma versão de uma música italiana que funcionou muito bem no contexto. Temos uma versão de Paperback Writer dos Beatles, que é Não Volto Mais, uma versão de Renato Barros, né, que também funciona muito bem. Temos versão do Creedence Clearwater Revival, a música Cláudia, que é a versão da música Load, que também funciona bem. Temos uma belíssima música, Despedida, né, que é uma música do Ed Wilson, irmão do Renato e do Paulo César, né, aqui e já tinha sido integrante, né, do Renato e seus Blue Caps, e termina também com outro destaque do Leno, né, da dupla Leno e Lina, né, músico potiguar, né, músico e intérprete e compositor, né, então isso daí em relação ao álbum de 69. E como o Daniel falou, esse álbum de 69, eles estão bem hipzão aqui na capa, né, nessa pegada mais Verão do Amor, que chegou meio atrasado no Brasil, né? Inclusive esse álbum é de 69, né? E as músicas, no geral, elas indicam um sinal dos tempos, um amadurecimento dos integrantes, né? E já anuncia essa aurora dos anos 70, né? Então, assim, é um disco, né, de passagem mesmo, né? Ele se preparando para os anos 70, já sem o Paulo César, já saindo dessa onda da Jovem Guarda. E o que Daniel apontou aí como essa questão da sonoridade datada, da sonoridade igual, né? Mas eu, por outro lado, eu acho que é uma sonoridade que me agrada muito, né? E que não é aquela coisa, não me aborrece. Eu gosto dela, então, assim, ela mesmo sendo muito parecido, né? Que é isso, as músicas são muito diferentes entre si. Melodia, arranjo, harmonia, a forma que são organizadas ali os arranjos, elas são muito diferentes, mas só pelo fato dos timbres serem muito parecidos, ele soa muito homogêneo, né? Então, tem muita coisa diferente acontecendo, mas só pela timbragem está muito parecida entre as faixas, né, acontece isso. E vou destacar aqui no álbum de 69 o disco, o Rossini Pinto, né, que inclusive eu fui pesquisar mais sobre ele agora, né, para falar sobre ele aqui, né. O Rossini Pinto, eu fui descobrir que ele é capixaba,
né? Ele nasceu no distrito de Mimoso do Sul, né? No sul do estado. E o Rossini Pinto, ele foi um dos grandes compositores aí da Jovem Guarda, teve uma carreira solo breve ali, e para falar um pouco sobre essa questão do ostracismo, né, que Daniel falou, né, tem aqui do próprio Wikipedia, aqui, ó, Rossini Pinto, que durante sua carreira gravou 17 discos, né, 8 LPs, 8 compactos simples e um duplo, morreu em consequência de insuficiência renal aguda, isso em 85, aos 48 anos. Foi sepultado no cemitério Parque Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro, porém seus restos mortais foram retirados por falta de pagamento na taxa de manutenção. Né? Então, eu acho que isso representa bastante o ostracismo no qual caíram, né? Muitos artistas. Então, nós temos aqui grandes destaques desse disco de 69, são composições ou arranjo do Rossini Pinto. Né? Ele teve uma carreira na Jovem Guarda e foi um cara que meio que depois caiu no esquecimento, né? Mesmo gravando, tentando se manter, gravando alguns discos, né? Então, eu acho que isso daqui representa bastante isso, né? E descobri que ele é capixaba, né? Era um nome que eu sempre via muito presente aqui, né? Como compositor da Jovem Guarda, mas não tinha pesquisado sobre ele, né? Daniel, você estava falando aí? Suas reflexões? Não, mas era isso, eu já estava finalizando naquele processo, mas é como você deu continuidade aí, né? Que como que, né, esses elementos todos são muito importantes a gente perceber na música, né? Não é só porque, felizmente, assim, numa situação de senso comum, talvez, né, como colocou o Villa-Lobos, né, pela falta de um contexto de reflexão sobre música mesmo, né, sobre cultura, né? Parece que cultura é algo só para você consumir, né? Consumir de forma passiva, né? Que é o que a gente busca aqui, né? Um dos objetivos do nosso programa, a gente incitar a ter, né? Não só uma relação de consumo mais ativo, mas até mesmo de quem queira, né? Se arriscar a produzir cultura, né? A construir esse processo cultural e não ficar, né, principalmente hoje, escravo do algoritmo, né, ou do que a grande mídia lhe entregue você só, porque assim, o que chega fácil é só o rejeito, sabe, a coisa mais pasteurizada, né, possível. Então, que a gente possa observar esses elementos, né, que são muito interessantes de você degustar, né, assim como a gente sempre faço muito, porque gosto também de comer, de preparar, né, de cozinhar, Renan bem o sabe, né, e tem muito, assim, tem coisas belíssimas para você apreciar em uma música, que não só a letra, né, que geralmente é no senso comum, quando alguém vai falar alguma coisa da música, vem falar da letra, que em si nem é a principal questão musical. Na verdade, poderia até considerar que ela não é, né? Enfim, ela é musical porque está ali dentro do contexto da canção, né? Mas ela está muito mais no campo da poética, né? No campo da linguística, do que no campo mesmo dos elementos musicais. Esses, né, elementos como os timbres, qualidade da gravação, o arranjo, né, enfim, as interpretações, as densidades, né, as rarefações que se tem numa música, nossa, isso é muito interessante, essa diversidade, né, para quem se dispõe a apreciar, né, porque há de se ter uma disposição para isso, né, e é como o Renan colocou, no fim das contas, é igual o gosto de, por exemplo, de algo, enfim, de roupa, né, de cores, né, dos outros elementos que você pode degustar, né? Cada um vai ter uma opinião a respeito, mas o interessante é você ver que tem diversos elementos para além de um elemento mais simplório e primário que você possa apreciar, né? E que, no caso, como o Renan bem destacou aí, tem os diversos outros elementos, né, os arranjos, as linhas melódicas, né, e até mesmo as próprias letras, né, tem uma diversidade muito grande, mas as questões dos timbres, né, são algo assim, quando você escuta, principalmente, né, Renan, você coloca ali, ou, poxa, num disco de vinil mesmo, numa caixa de som legal, ou hoje em dia, né, numa gravação bem masterizada, você coloca no fone de ouvido, ou numa caixa de som realmente boa, você vê né, uma infinidade de possibilidades, né, timbrísticas, né, como a gente coloca, né, que em termos musicais é muito colocado como a cor do som, né, são as diferentes nuances da personalidade de um instrumento,
que você pode ter, né, de uma sonoridade de um instrumento, que é o que caracteriza o som, né, de um instrumento para outro. Você reconhece, na verdade, né, a diferença de um som de um violino para uma viola, de um violão com corda de aço para um violão com corda de nylon, justamente por essa qualidade que é o timbre, né, que é a personalidade do som de cada instrumento. E que não é só pelo instrumento, mas também de quem o toca, né? O executante ali, o intérprete, ele molda o som do instrumento. Então, o mesmo instrumento tocado por uma pessoa ou por outra vai trazer um timbre diferente, né? Enfim, seja no sopro, pela qualidade da embocadura, pela diferença, né, da embocadura, seja no violão, pela questão, né, do que a gente chama da pegada, de como que realmente, né, um ou outro executante toca as cordas, isso muda o timbre do instrumento. Até na região mesmo que você toca no instrumento, né? Toca no violão mais perto ali do braço, é um som, você toca aqui mais embaixo, perto da ponte, já tem um outro som, né? Ou seja, um outro timbre. E é isso que, por exemplo, que é o que a gente está falando, né? Que é bastante homogêneo nesses dois discos, né? Apesar de termos outros elementos aí que tem uma diversidade muito grande. Pronto, era esse o ponto, mas eu acho que você até já fez uma reflexão aí sobre este aparato. E para já em vias de finalização, né? Quase não comentei do álbum de 67, indico, ouçam, né, curtam. Né, é um disco que esse daí me é muito especial de infância. Ele tem 4 versões do Luiz Keller, né? Pesquisa sobre ele, o cara que fez muita coisa muito diferente ao longo da carreira dele, 2 delas excelentes. Tem algumas das minhas músicas favoritas do Renato Blue Caps, como A Saudade Que Ficou, para mim um grande destaque assim, da música brasileira, composição de Ed Wilson e Renato Barros. Tem um rockão muito pouco conhecido deles, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, do Renato Barros. Esse disco aqui, diferente do de 69, é cheio de composições e versões de Renato Barros, da própria banda, né? E eu finalizo aqui trazendo uma letra de música e eu acho que ela representa da melhor forma esse período, né? Lembrando que o disco de 67, ele ainda está com essa questão aí que o Daniel falou do Iê, 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 né? Em contraposição ao que já acontecia no mundo nessa época, o Verão do Amor de 67, né? Então é um disco que, por um lado, ele é muito conservador ainda dentro dos primórdios do rock, né? A questão imagética, a questão ainda da sonoridade, né? É uma banda que ela nunca saiu muito fora em algo mais ousado, né? É uma banda mais comercial, né? Então é um descomportado, mas ele já traz muitas coisas psicodélicas, e eu acho que a música que mais representa, né, essa questão do conservadorismo em música, né, o conservadorismo da música jovem, uma coisa pueril, e ao mesmo tempo uma psicodelia grande, eu acho que não tem música melhor que representa isso do que uma composição belíssima do Paulo César Barros que se chama No Dia em que Jesus Voltar. E eu vou ler a letra aqui, porque é maravilhosa, é surreal, é lindo a conexão disso tudo, que é: no dia em que Jesus voltar e a terra se apagar, eu sei que vou morrer, mas não vou te esquecer, porque no outro mundo eu quero te encontrar, para que Deus possa um dia unificar o nosso amor, meu bem, o nosso amor bendito, que é puro e infinito. Se a terra morrer, o nosso amor, querida, vai viver. Então é tipo assim, aquela coisa bem pueril, misturando com essa questão religiosa e ao mesmo tempo muito doido, né? Muito psicodélico, né? Tipo assim, eles não têm, diferente de Roberto Carlos, que realmente se entregou ao rock cristão, né? Ele tem uma questão da música, o rock cristão, muito presente na carreira dele desde os anos 70. Renato Blue Caps, essa é a única menção que eles fazem, e é num contexto meio viajante, meio psicodélico, a música bem ácida, bem psicodélica, bem The Birds, assim. E no dia que Jesus voltar, nosso amor vai superar até isso, né? Então, o negócio, eu acho que representa muito bem esse momento específico, né, Daniel? Engraçado como o pessoal da indústria de música para casamento não descobriu essa música, hein, Renan? Esse é um sucesso aí nos Rapaz, meios essa cristãos. daí ia bombar, porque ela é direta, né? O pessoal pega as músicas que não falam nada a ver, música até que fala de separação, o pessoal toca em casamento, né? Essa daí é a mina de ouro, né? Isso aí, apocalíptica e amor eterno mesmo. O que é isso? Né? Já contando com o Apocalipse, né? Vou morrer e lá a gente vai se encontrar. O que é isso? Não sei se no céu ou no inferno, né? Mas vamos embora. Não, de qualquer forma, o amor continua, né? Então é isso.
Muito bom. É isso, Daniel. Então, Renato e seus Blue Caps, recomendadíssimo, né? Apesar, é aquilo, gente, não leva, né? Apesar da gente querer que vocês levem em consideração o que a gente fala, mas não levem em consideração muito o que eu falo, não, viu? Escutem, apreciem por vocês sós, né? Os fãs, às vezes, aí do Renato e seus Blue Caps, e fãs de outros discos, né? Às vezes ficam injuriados, né, Renan, com as minhas falas aqui, mas saiba, é só porque é só reflexões, né? Nada que eu falo aqui, enfim, como se diz, né? Nada que eu falar aqui se escreve, não, viu? É só uma reflexão do dia, talvez eu escute daqui a 2 minutos e tenha uma opinião totalmente contrária do disco. Então, né, assim, escutem, apreciem por vocês mesmos. A ideia mesmo nossa é provocar, né, Renan? Provocar, nem que seja, né, raiva no pessoal, mas, né, ou seja, então, curta nossas redes sociais aí, @Música Marginal no Instagram, @Portal Nordeste 360, vai no site também lá do Portal Nordeste 360, veja as notícias, tem ali as colunas também, Renan, toda semana tem ali uma resenha, né, dos discos que fazem parte aqui da lista do Música Marginal, então sigam lá nas redes sociais, né, nos sites, e aí no YouTube também, o NE360, compartilhe, dê seu like, né, mande para os amigos, para os inimigos, se você gostou das opiniões, comente, se não gostou também, comente do mesmo jeito. O importante é a gente ter uma reflexão sobre a música e não consumi-la de forma passiva, né? Ter realmente um carinho muito grande com esta maravilha na vida da gente, na vida do universo inteiro, que é o som e a música. Alegria, meu irmão Renan. Valeu demais aí. Até a próxima. Gratidão, Paleta. Bora sextar que tem arraiar, meu filho. Vamos embora, que o junho chegou.